Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que todos estejam bem, tá certo? Sejam bem-vindos a essa sexta aula, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante e prático, que são os recursos, né, para enriquecer os vídeos, né? Ou seja, são materiais que a gente pode estar utilizando dentro do nosso vídeo, da nossa videoaula, que a gente fez o roteiro, né, que a gente planejou, e a gente pode estar utilizando esse material para deixar os nossos vídeos mais bonitos, para deixar os nossos vídeos mais interessantes, ou como recurso didático, né, também, dependendo do material. Então, a gente vai mostrar hoje de uma forma bastante prática, apresentar para vocês onde vocês podem estar localizando esse tipo de recurso, de uma maneira também que seja simples para vocês, é, poderem estar observando essa questão dos direitos autorais, tá bom? De uma forma bastante simplificada também, certo? Para que aquelas dúvidas, né, que a gente tem a respeito de se pode ou se não pode utilizar algum material, já possa ser mais simplificado e a gente possa estar utilizando com segurança os conteúdos que tem na internet dentro das nossas videoaulas, tá bom? Então, o objetivo da nossa aula é apresentar de forma prática alguns dos principais repositórios de conteúdo para enriquecimento dos vídeos, a fim de contribuir para o processo de criação das videoaulas, tá bom? Então, hoje, a gente vai tentar apresentar para vocês esses recursos, como eu já falei, tá bom? E, e mostrar para vocês, né, como é que funciona também o download, né, nesses sites, para que vocês já possam estar indo, né, treinando, indo experimentando e utilizando já também na nossa videoaula final, né, do curso que a gente lançou como proposta, né, já no contrato didático para vocês, e já podem estar utilizando, tá bom? Nessa videoaula. Então, vamos passar aqui adiante. Para a gente poder atender esse objetivo, nós vamos dividir a nossa aula em três partes, tá bom? Primeira, encontrando conteúdo utilizado em buscadores da internet. Né? Nesse tópico, a gente vai tentar mostrar de uma forma bastante objetiva como é que faz para a gente buscar conteúdo que tenha direitos autorais, mas que seja liberado para uso, certo, de vocês, seja esse uso comercial, não comercial, para reutilização, para compartilhamento, para diversos tipos de uso, em geral. Recursos de áudio, né, que é o nosso segundo tópico. Então, aqui a gente vai apresentar alguns sites onde vocês podem estar baixando efeitos sonoros, certo? Músicas que que são liberadas para reutilização e remixagem. Ou seja, vocês vão poder cortar essas músicas, diminuir, aumentar grave, aumentar agudo, compartilhá-las, da forma que vocês entenderem e achar melhor dentro da videoaula de vocês, tá bom? E por último, os recursos de imagens e vídeos, tá bom? Aqui a gente vai abordar os dois juntos, porque alguns sites ele oferece esse serviço para ambos, tanto para imagens como para vídeos. E outros sites eles já vão oferecer só para imagem e outros só para vídeos. Então a gente vai tentar mesclar nesses dois ao mesmo tempo no terceiro tópico, tá bom? Então eu vou apresentar alguns programas. Esse conteúdo, pessoal, já está lá no Moodle. Então tá cheio de hiperlinks para vocês, tá bom? A gente já vai deixar tudo no ponto para vocês já só clicar e já ir diretamente para o site, tá bom? Então a gente vamos procurar facilitar dessa forma. Então o conteúdo está lá, vocês depois podem tentar baixar esse slide e aqui vocês vão encontrar os links para os principais repositórios seguros para estar baixando esse tipo de conteúdo e vendo, né, qual o melhor para vocês estarem utilizando na videoaula de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pode interagir pelo chat, tá certo? Eu vou dar uma pausazinha e vou respondendo as dúvidas. Se eu não puder responder no momento, como eu já falei na aula de direitos autorais, né, eu posso estar respondendo pelo WhatsApp ou pelo Moodle, tá bom? Lá no fórum, certo? Então, vamos para a nossa aula, né? Bem,
Buscadores de internet, eu creio que assim todo mundo com acesso a um computador ou a um celular utilizou ou utiliza, né, pelo menos uma vez na vida, né, que é o que é um buscador da internet? É um site, uma página, a qual ela indexa, ou seja, ela organiza todo o conteúdo das páginas que existem na internet. E vocês conseguem buscar por assunto ou palavra-chave esses conteúdos, né? Então, existem formas, dentro desses buscadores da internet, de a gente poder refinar, certo, o filtro, ou seja, refinar a pesquisa e poder estar melhorando e buscando conteúdos que têm os direitos autorais, né, parte dos direitos autorais liberados para uso, certo? Que são liberados para uso. Então, o buscador da internet, alguns buscadores da internet oferecem esse tipo de refinamento na sua busca, tá certo? Então, o primeiro buscador, acho que é um dos principais, se não o principal, é o Google, certo? É possível no Google imagens filtrar o conteúdo por direitos de uso e obter imagens marcadas para reutilização. Para isso, é necessário clicar em imagens. Eu deixei aqui já no slide marcado onde vocês podem estar clicando, tá bom? Para fazer uma busca de imagens. Na página inicial do Google e realizar uma busca. Então, quando a gente clicar aqui em imagens, ele vai direcionar para uma parte do site do Google que faz a busca de imagens, certo? Que é justamente essa parte aqui. Então, o que é que eu faço? Todas essas imagens que eu busco aqui no Google Imagens, elas são liberadas para uso dentro da minha videoaula? Então, a resposta é não, né? Aqui, o Google vai mostrar para vocês uma série de imagens com o tema que vocês digitaram na caixa de busca. No caso aqui do meu print, eu digitei o tema videoaulas, certo? E todas essas imagens, existem aí imagens que são liberadas para uso e imagens que não são liberadas para uso, né? Então, essas que não são liberadas para uso, como a gente aprendeu, vai ter que pedir permissão lá ao autor para poder estar utilizando, né? E as outras não necessariamente, né? Vai depender do tipo de licenciamento, ok? Então, para filtrar por direitos de uso, certo? Ou seja, para vocês poderem separar essas imagens, certo? Vocês vão clicar em ferramentas, abaixo da barra de pesquisa, aqui, ó, nessa parte aqui, tá certo? Após clicar em ferramentas, ele vai abrir aqui o menu aqui embaixo, certo? Nesse menu, vocês podem filtrar as imagens por tamanho, por cor, por direitos de uso, por tipo e por horário, certo? Na aba Direitos de Uso, se vocês clicarem, ela vai abrir 5 tipos de direitos de uso, né, a qual as imagens podem estar postadas com esse tipo, certo? Por exemplo, se vocês selecionarem o primeiro filtro, o sem filtro de licença, vai continuar tudo misturado. Então, vão ter imagens com direitos autorais e vão ter imagens liberadas para uso, tudo misturado, e você vai ter que ter um trabalho maior, clicando em cada uma para saber qual que pode e qual que não pode utilizar. A segunda opção, marcadas para reutilização com modificação, são as imagens a qual os autores, quando disponibilizaram na internet, marcaram elas para vocês poderem reutilizá-las e modificá-las, entendeu? Aquela licença CC BY, por exemplo, né? Vocês podem modificar desde que você mencione a autoria, por exemplo, né? Que a gente falou na aula dos direitos autorais, certo? Então, essas imagens vocês podem, por exemplo, alterar a cor delas, alterar o tamanho, recortar, né? Colocar outra imagem em cima. Vocês podem fazer o tipo de alteração que achar conveniente e necessário para a videoaula de vocês, tá bom? A segunda são as imagens marcadas para reutilização. Então, nessa terceira opção aqui, o Google vai refinar a pesquisa com imagens que são marcadas para
apenas reutilização. Então, ou seja, são imagens marcadas para compartilhamento ou para utilização em projetos, mas vocês não poderão alterar essas imagens, né? Então, ou seja, vocês poderão, por exemplo, utilizar a imagem de um computador e que venha refinada nesse tipo de busca, mas vocês vão só poderão utilizar da forma que estiver lá, tá certo? A quarta opção são marcadas para reutilização não comercial com modificação. O que seria isso? Eu posso utilizar essas imagens, modificá-las em projetos, né, não comerciais, ou seja, se eu for fazer uma videoaula, por exemplo, para passar para os alunos da minha escola, né, isso é um tipo de utilização não comercial, né? Então, eu posso utilizar as imagens que forem apresentadas a mim com esse filtro, com esse quarto filtro, nesse tipo de projeto, por exemplo, tá certo? E a última opção é marcadas para reutilização não comercial. Então, nesse caso aí, vão ser apresentadas imagens que vocês poderão utilizar sem poder modificar, né? Quando a gente fala utilizar, utilizar tal qual ela está lá, tá bom? Vocês poderão utilizar sem modificar, sem aplicar nenhum tipo de modificação, mas apenas para projetos não comerciais, como é o caso citado, que eu falei no exemplo anterior, tá certo? Então, essa é a forma dos buscadores de internet de você poder estar filtrando, tá certo? As imagens e poder estar refinando a pesquisa de vocês para que vocês não, por algum motivo, né, por uma falta de filtro, vocês acabem selecionando imagens e utilizando no projeto de vocês que tenham direitos autorais e possam ter algum tipo de problema no futuro, tá certo? A questão dos buscadores da internet só tem um ponto negativo. Aí eu vou apresentar mais dois buscadores para vocês, tá bom? E no final eu vou dizer qual é esse ponto negativo, tá bom? Então vamos passar adiante. Alguma dúvida em relação ao Google? Vou passar adiante, tá certo? Então vamos lá. Esse é o Bing. O Bing é um buscador da internet também, elaborado pela empresa Microsoft. É o buscador padrão do sistema operacional Windows, certo? Então, quem compra um Windows, por exemplo, de fábrica, ele vai vir o software que você utiliza, que no caso é o Edge, para acessar a internet padrão do Windows, ele utiliza esse tipo de buscador e não o Google, certo? Depois você tem até as opções para poder alterar para o Google, para qualquer outro buscador, certo? Mas como é que funciona o Bing, caso alguém utilize, certo? É possível no Bing filtrar o conteúdo por direitos de uso e obter imagens marcadas para reutilização. Para isso é necessário clicar em imagens na página inicial do Bing e realizar uma busca. Vejam que o Bing ele tem o mesmo processo do Google, certo? Só vai diferenciar a questão do layout aqui. Enquanto o Google, a imagem vai aparecer, o link em imagens vai aparecer no canto direito, no Bing ele vai aparecer no canto esquerdo da tela, mas ambos na parte superior, tá bom? Então, para buscar imagens, é só clicar no link imagens e ele vai abrir também o buscador de imagens do Bing, certo? Então, como é que faz para a gente filtrar, né? Do mesmo jeito do Google, o Bing vai apresentar para vocês, de acordo com a palavra-chave da busca de vocês, uma série de imagens misturadas lá, que podem ser reutilizadas ou não. Para que a gente filtre no Bing, por direitos de uso, basta clicar em filtro no canto superior à direita, aqui, pessoal, tá certo? No canto superior à direita. Após clicar, basta selecionar em licença, né, vai abrir da mesma forma do buscador do Google uma aba, várias abas, que vocês podem também escolher os tipos, né, de filtro, fora esse também de direitos de uso, e vão selecionar que tipo de filtro vocês querem que seja aplicado nessa busca, tá bom? De acordo com a necessidade de vocês. O interessante do Bing
o que diferencia ele um pouco do Google é porque ele apresenta um pouco mais de opções, tá bom? Por exemplo, se a gente clicar nesse primeiro filtro aqui, que se chama Todos, certo? Vai ficar dessa forma, né? Apresentado tudo misturado, tudo bem? No segundo filtro, ele vai apresentar para vocês, de acordo com a busca, tudo que tiver setado, ou seja, que tiver colocado ali na internet como Creative Commons. Então, se vocês se interessarem por conteúdo sob licenciamento da Creative Commons, essa mesma Creative Commons que a gente apresentou na aula de direitos autorais, vocês podem estar clicando aqui e ele só vai apresentar imagens que o autor setou, né, lá como Creative Commons, tá bom? Ele vai dar também a opção de domínio público, ou seja, ele vai mostrar imagens que estão em domínio público, como a gente viu lá, né, os arquivos ou as obras, né, que estão em domínio público, a gente pode utilizar, certo? Sem o menor problema. Não precisa pedir permissão mais para o autor, mas a gente ainda tem que colocar lá, né, respeitar os direitos morais lá do autor, né? Então, vamos tomar só um cuidado em relação a essas coisas, domínio público e de licenciamentos como Creative Commons. Eles liberam para que seja usado sem pedir permissão, mas existem algumas pequenas exigências que vocês têm que observar, tá bom? Que foi o que a gente apresentou lá na aula de direitos autorais. A linguagem também é um pouco mais clara em relação ao Google, né, do Bing. Por exemplo, na quarta opção, ele coloca disponível para partilhar e utilizar, certo? Então, vocês podem tanto compartilhar a imagem, como poderão utilizar. Então, ele só vai apresentar imagens que estejam sobre esse filtro, né, que obedeçam a esse filtro. A quinta opção é disponível para partilhar e utilizar comercialmente, tá bom? Então, ele já dá essa opção de imagens que vocês poderão utilizar comercialmente. A outra opção é disponível para modificar, partilhar e utilizar. Então, se vocês querem fazer alterações nas imagens, né, pretendem colocar imagens na frente, recortar, deixar pequeno, né, diminuir a resolução, alterar a cor, fazer qualquer tipo de edição na imagem, aí já é recomendado que vocês utilizem esse filtro, né, que vai permitir a vocês modificar a imagem. E o último filtro, né, que é o mais abrangente, ou seja, que vai mostrar imagens com maiores permissões de utilização, é o disponível para modificar, partilhar e utilizar comercialmente, certo? Então, esse aqui vai permitir muitas coisas, né? Muitas permissões para que vocês possam utilizar com mais liberdade. Então, para cada filtro que vocês forem aplicando, o Google vai modificando os resultados da busca. Tá certo? Tanto o Google, como o Bing, como o próximo buscador, que é o que a gente vai ver passando adiante, tá certo? Yahoo. O Yahoo é um buscador da internet, da empresa Yahoo, tá certo? E conforme os outros dois que foram apresentados aqui, também é possível, né, no Yahoo filtrar o conteúdo por direitos de uso e obter imagens marcadas para reutilização. Para isso é necessário, após feita a busca, clicar em imagens no canto superior esquerdo da página, certo? Então, o Yahoo ele tem uma pequena diferença em relação ao modo como ele é utilizado, né? Primeiro vocês vão fazer a busca, ou seja, ele vai abrir o site lá do Yahoo e vocês vão digitar a palavra-chave da busca que vocês querem, certo? Após isso, vocês vão selecionar aqui na aba do canto superior, né, esquerdo, logo abaixo da barra de busca, certo? A palavra imagens. Vocês vão clicar na palavra imagem e ele vai direcionar e ele vai filtrar essa busca apenas para as imagens, certo? Para filtrar por direitos de uso, basta clicar nessa opção aqui, certo? Qualquer licença.
no canto superior direito. Após clicar, basta selecionar a forma em que o conteúdo será filtrado de acordo com seu licenciamento. Então, o do Yahoo também é muito parecido com o do Bing. Ele vai oferecer opções de qualquer licença, que é essa opção que ele já dá por padrão, que são todas as imagens misturadas, tá certo? Por domínio público, ou seja, ele vai colocar aqui como resultado da pesquisa apenas imagens que estão setadas como de domínio público, certo? Gratuito para compartilhamento e uso, ou seja, são imagens que vocês poderão compartilhar e utilizar em seus projetos de videoaulas, mas não poderão editá-las, tá certo? Gratuito para compartilhamento e uso comercial, ou seja, são imagens que vocês poderão compartilhar e usar nos projetos de vocês, inclusive os comerciais, tá certo? A diferença de um para o outro, como está dizendo aqui, é o que só tem uso, vocês só poderão utilizar para fins educacionais, domésticos, por exemplo, tá bom? Para uso comercial não pode. E a outra opção, né, por consequência, são para usos comerciais. A outra opção é gratuito para alteração, compartilhamento e uso. Só que esse uso é não comercial, certo? Então, essa opção vai garantir a vocês imagens que vocês poderão estar utilizando e alterando, tá certo? No projeto de vocês. E a última opção é a mais abrangente, conforme a gente apresentou também lá no Bing, gratuito para alteração, compartilhamento e uso comercial, certo? Então, ele vai apresentar para vocês imagens que têm uma maior abrangência, uma maior liberdade de uso, tanto para comercial, não comercial, poderá alterar, poderá também deixar da mesma forma, poderá compartilhar, tá certo? Então, essa é a forma que tem de vocês poderem estar filtrando, tá bom? Nesses 3 buscadores, ora apresentados, na internet. E caso esses sejam o buscador que vocês utilizam, vocês poderão estar fazendo dessa forma, tá certo? Caso seja outro, vocês poderão estar buscando também nesse buscador que com certeza, né, ele deve apresentar algum tipo de filtro para esse tipo de conteúdo, que são as licenças, tá bom? Além disso, né, eu peço que vocês explorem também os demais filtros, né? Filtro de resolução, filtro de cor, como o exemplo aqui do Yahoo, né? Ele apresenta um filtro de cores, tá certo? Por exemplo, se eu clicar nessa cor vermelha, ele só vai mostrar imagens a qual o padrão da imagem, a cor preponderante dela é vermelha. Então, isso é bastante interessante para aquela questão que a Mariane apresentou, por exemplo, né, que a questão das cores, que também é importante nessa questão de desenvolvimento, né, da aprendizagem multimídia, entendeu? Então, se vocês procurarem cores, né, essa questão também, que vocês queiram apresentar um conteúdo através das cores, vocês poderão estar filtrando as imagens dessa forma. Conteúdos, por exemplo, de tamanho, filtro de tamanho, né, que é a questão, toda aquela questão do tamanho da imagem, que é importante dentro de uma produção de vídeo, certo? Se vocês utilizarem imagens muito pequenas, quando vocês forem expandir para a resolução do vídeo, né? Isso a gente vai ver também no processo de criação, nas aulas que seguirão agora, que embaça a imagem, fica distorcido, então tem toda essa questão. Então, explorem essa questão dos demais filtros, porque é importante para vocês poderem estar localizando o conteúdo, né, com cada vez mais qualidade, tá bom? Com a melhor qualidade possível, ok? Então, pessoal, qual é o ponto negativo, né, que eu apresento para vocês? É justamente assim, nenhum filtro ele é 100%, tá bom, pessoal? Nenhum. Então, assim, não dá para confiar 100% no filtro dos navegadores, mas que eles poupam um trabalho enorme de estar garimpando na internet conteúdo, eles poupam. Porque antes um conteúdo que estava todo misturado, ele já faz uma pré-filtragem por licença desse conteúdo. Mas eu sugiro para vocês que vocês, ao clicar na imagem, né, ao escolher a imagem de vocês, vá até o site onde a imagem está hospedada para ter certeza, tá certo?
para ter certeza, porque também a gente sabe que tem muita gente que faz as coisas da maneira errada, porque o computador ele apresenta essa facilidade de cópia de conteúdo, né, de copiar e colar no outro canto. Então, vocês sempre observem essa questão. Vá até o site, veja se o site é oficial, né, desconfie desses sites, né, mal construídos, entendeu? Que é muito complicada essa questão. Então, veja, vá até o site oficial onde a imagem está, né? Direcione, não salve diretamente da página da busca, tá certo? Porque nenhum filtro é 100%, tá bom? Então, isso é apresentado para vocês para que vocês poupem trabalho durante a busca de conteúdo, tá certo? Então, isso reduz um trabalho enorme. E esse trabalho, ele pode ser, esse tempo, né, que vocês estão reduzindo buscando conteúdo para poder utilizar nas videoaulas, vocês poderão estar utilizando na edição, tá certo? Por exemplo, que é um momento da aula que demanda um pouco mais de tempo e cuidado, e o trabalho de vocês ele vai ter um salto de qualidade se vocês demandarem um pouco mais de tempo, um pouco mais de cuidado na parte da edição. Essa parte aqui é bom a gente otimizar o nosso tempo através desses filtros inicialmente, tá bom? Então, recado dado, eu pergunto para vocês, né? Existe alguma dúvida em relação à questão dos buscadores da internet, para que possamos passar para a segunda parte do curso, do curso não, perdão, da aula? Pronto, ok. Então, passarei adiante, mas vocês podem, no percurso, tá bom? Fazer perguntas relativas aos pontos anteriores, não tem nenhum problema, tudo bem? Vou passar adiante. O Rafael Chagas perguntou: os resultados da busca para uma mesma imagem é igual para os três? Não, deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta. Tu quer dizer assim, se eu, por exemplo, fizer uma busca a respeito de videoaulas, né, que foi justamente a palavra-chave que eu utilizei nos três buscadores aqui como um exemplo, tá certo? Então, não vai ser diferente, né? Os buscadores, eles utilizam algoritmos, certo? Eles são programados para buscar de formas diferentes. Então, vocês podem ter variações, tá bom? Eu recomendo que vocês utilizem o Google, tá bom? Mas vocês poderão utilizar, achar conteúdos diferentes também nos demais buscadores, tá bom? Então, se por acaso não estiver encontrando, não precisa estar lá, né? Vocês podem estar acessando a página desses buscadores e tentando fazer uma busca neles também, tá bom? Porque varia um pouco. Então, vou passar adiante, tá certo? Pronto. Nós vimos, né, a questão dos buscadores, como é que faz a busca neles, tá bom? Só que existem sites que você pode estar achando conteúdo especializado, certo? Deixa eu só responder antes de falar isso aqui, a pergunta da Claudiana, tá bom? Esse cuidado com o uso da autoria é só para o caso de uso de compartilhar aula no YouTube? É bastante interessante essa pergunta, Claudiana. Não, né? É, como eu disse, né? A partir do momento que se cria uma obra, essa obra passa a ser protegida. Então, ela é protegida em qualquer plataforma, né? Pode ser o YouTube, pode ser outros sites, né? O qual você possa estar hospedando, pode ser de forma offline também, né? Então, para fazer a videoaula de vocês, vocês vão ter que ter esse cuidado com direitos autorais, tá certo? Então, não é só para o YouTube, não. Claro que, é, de acordo com o local onde vocês forem hospedar o conteúdo, cada site, né, o YouTube também tem, o Facebook, né, o Instagram, né, o Dailymotion, que é outra plataforma, né, parecida também com o YouTube, tem cada um, o Vimeo também, que é parecido com o YouTube, cada um vai ter que eu posso dizer, políticas, né, de recebimento desse conteúdo. Então, vocês têm diretrizes que vocês têm que
respeitar para poder estar hospedando conteúdo nesses sites, certo? Então, tem que observar essas diretrizes. Normalmente eles colocam isso de forma bastante didática, tá certo? Logo quando você vai fazer o upload do arquivo para lá, tá certo? Só que também de forma essas diretrizes elas são alinhadas com as leis de direitos autorais, certo? E também mesmo que vocês não disponibilizem para ninguém, certo? Assim, de forma online, certo? Se vocês forem fazer qualquer tipo de material, produzir qualquer tipo de obra, tem que ser observada a questão dos direitos autorais, tá bom? Para depois não ter nenhum tipo de problema, certo? Eu espero que essa seja a resposta, tá bom? Confirma para mim que qualquer coisa eu peço para você reformular, tá bom? A pergunta? Show de bola. Então vamos continuar. Então, pessoal, existem locais específicos, né, que vocês podem estar buscando conteúdo, e esses buscadores, né, específicos, eles são mais seguros no que cabe à questão de filtragem, tá certo? Existem alguns motores de buscas especializados que encontram conteúdo marcado para uso sob diversas formas de licenciamento, que entre eles podemos citar, né, o motor de busca da própria Creative Commons, que é esse daqui, tá bom? O site da Creative Commons, eu vou apresentar para vocês lá na frente esse site. Aliás, eu já apresentei na questão de direitos autorais, mas o site da Creative Commons tem uma guia lá nesse site, uma aba, que ele vai abrir um buscador e vai buscar conteúdo que está sob licenciamento Creative Commons, tá certo? Então, como eu falei para vocês, o Creative Commons é uma forma de licenciamento que ela mostra os direitos autorais de forma simplificada, certo? De uma forma bem visual, através daquelas licenças que a gente apresentou até aquele quadro para vocês, certo? Então, vocês podem estar buscando por lá. Como lá todo o conteúdo está sobre Creative Commons, está licenciado sobre esse tipo de licenciamento, não vai ter o risco de vocês ter uma falha nessa filtragem e acabar usando conteúdo protegido no projeto de videoaula de vocês, ou de qualquer outra coisa também, né, menor, tá certo? Então, ele já mostra a licença bem direitinho, como é que faz. Todas essas imagens que eu estou apresentando aqui para vocês no slide, pessoal, elas são hiperlinks, tá certo? Então, quando vocês baixarem o slide lá do Moodle, vocês poderão clicar nelas e ser direcionados para os sites respectivos de cada um, para poder estar fazendo a busca do conteúdo de vocês, que interessar, tudo bem? Então, o Internet Archive, ele tem uma pegada um pouco diferente. A ideia deles, né, é tentar catalogar tudo que existe na internet, todo o conteúdo da internet. Então lá vocês vão encontrar não só imagens, mas vão encontrar vídeos, vão encontrar músicas, fontes de computador, programas de computador, muita coisa licenciada sobre várias formas de licenciamento. Só que isso lá é colocado de uma forma mais clara, tá bom? E como eles já passaram por um processo de catalogação desse produto, desses materiais, então o filtro da busca do Internet Archive é melhor, tá certo? É melhor do que o dos buscadores da internet, tá certo? Então vocês poderão também estar clicando e fazendo as buscas por lá, se quiserem, tá certo? E o Wikimedia Commons, né, que é da Wikipédia, é um repositório, né, de conteúdo também. Lá tem uma infinidade de imagens que são utilizadas na Wikipédia, certo? E vocês podem também estar utilizando essas imagens que estão licenciadas sobre Creative Commons, certo? Então, quando vocês entrarem no site da Wikimedia Commons, vocês poderão lá visualizar, entre outras coisas, as imagens em várias resoluções, o nome do autor, poderão verificar se essa imagem está hospedada em outros locais, se vocês tiverem dúvida em relação à autoria,
E também, uma ferramenta bastante interessante dela é que ela mostra como é que vocês vão fazer a, a questão da... Como é que vocês vão respeitar a questão dos direitos do autor através da atribuição, certo? Então, ou seja, ela mostra, olha, para usar essa imagem aqui no seu site, você só copia e cola isso aqui e bota lá no site, certo? No caso de uma videoaula, isso pode ser colocado nos créditos, por exemplo, da videoaula ao final, né? Você vai dar crédito ao material que você pegou, certo? Pode ser colocado, se essa videoaula é hospedada em um site, pode ser colocada no site, certo? Então, num slide, você pode colocar, né, abaixo da foto lá que você utilizou no slide, tá certo? Então, ela já vai dizer o texto que você tem que copiar, ou seja, ela já reduz até essa questão de saber como, entendeu? É um conteúdo bastante para leigos mesmo, e você poderá fazer essa atribuição sem nenhum problema, tudo bem? Então, todas as imagens, como eu já disse, são hiperlinks, vocês poderão segui-las, tá bom? E experimentar esses buscadores especializados. Vamos passar adiante. Recursos de áudio, tá bom? Eu vou falar de dois que eu considero bastante importantes para a gente estar utilizando, mas existem outras infinidades de recursos de áudio, de repositórios de áudio que vocês poderão também estar pesquisando, tá bom? Eu vou deixar também ao final na bibliografia um link de um artigo que está na internet, a qual existem outros recursos, né, que o autor coloca lá, né, e eu fiz minha pesquisa embasado nesse artigo, que eu achei bastante interessante, e que ele coloca, bem dizer, assim, quase todos que você possa estar localizando, pelo menos os principais. Então, vocês também podem estar indo por lá, se vocês quiserem. Bem, é impossível falar de aulas, de videoaulas, sem mencionar o YouTube, né? Que eu acho que hoje é a principal plataforma onde você hospeda isso, né? Que eu digo assim, como rede, né? Como rede social também. Então, o YouTube ele tem uma ferramenta própria que a gente chama de YouTube Studio. O YouTube Studio você vai fazer algumas edições no seu canal e no conteúdo que você disponibiliza lá, certo? Dentro do YouTube Studio, ok? Existe aqui no final a biblioteca, uma opção que se chama biblioteca de áudio, certo? Essa biblioteca, o YouTube vai disponibilizar para vocês uma série de arquivos de áudio e efeitos sonoros que poderão ser utilizados nos vídeos de vocês sem problemas, tá certo? E com a maior facilidade. Claudiana Mello perguntou: nunca fiz videoaula. Estou ficando com a impressão de que demanda bastante tempo e cuidado na elaboração e criação. Procede? Claudiana, assim, videoaula, eu acho que a aula em si, né, ela já demanda toda essa preocupação, né, porque a gente está com aquela responsabilidade, né, enquanto professor, de passar, né, o conhecimento adiante. Então, eu acho que tudo que a gente for fazer assim nesse sentido, né, enquanto professores, já demanda, né, toda essa preocupação de como isso vai ser passado e de como isso vai ser recebido, né? Então, é interessante, realmente a videoaula, ela vai demandar, mas conforme a gente for praticando, isso vai se tornando, né, cotidiano, certo? Então, a gente tem que ter aquele cuidado de entregar uma videoaula de qualidade, porque por trás disso, nós como professores, né, eu acho que a preocupação, eu acho que fundamental de ser professor, eu posso até estar enganado, porque eu estou no terceiro semestre do meu curso de pedagogia ainda, mas eu acredito que é com a aprendizagem, né, se o aluno está aprendendo, né? Senão, acho que não tem sentido a gente ser professor, né? Então, eu acho que para a gente entregar, a gente tem que ter todo esse cuidado, do mesmo jeito que a gente também tem um cuidado com as aulas
presenciais, por exemplo, né? Então, eu acho que é dessa forma. Então, assim, inicialmente, a gente vai ter uma dificuldade, eu ainda tenho dificuldades, porque eu também sou iniciante nisso, entendeu? Mas com o tempo, à medida que a gente vai aprendendo as ferramentas, que a gente adota um programa, que a gente já vai conhecendo, onde a gente pega o conteúdo, isso se torna algo cotidiano da vida da gente, tá certo? Então, não se preocupe que vai dar tudo certo e com a prática, né, como diz aquele velho ditado, né, com a prática vem a perfeição, né? Então, com certeza vocês vão fazer videoaulas perfeitas, tá certo? E a gente está aí para ajudar nisso, ok? A cada dia que participo, desculpa, não incluí o nome. Maria do Céu de Lima perguntou, ou, aliás, comentou, né? A cada dia que participo das atividades formativas, PAP e letramento digital, UFC Sedux Sobral, curso de videoaulas, fico mais preocupada com o tamanho da tarefa que será demandada aos professores das diferentes redes de ensino, municipais, estaduais e federais, né? Isso é um problema que, né, a gente já está vivendo, né? Eu digo porque a minha sogra, né, até mudando a questão do assunto aqui, mas é importante comentar isso. A minha sogra ela é professora também, infantil, certo? E a gente vê essa questão, né, a gente vai sentindo na pele essas coisas, né? Eu ainda não exerço a profissão ainda, né, a não ser aqui no laboratório, mas não em uma escola. Mas a gente vê e sente na pele essas coisas, né? Que vai ser uma dificuldade por conta da questão é, do próprio costume, né? Com as aulas presenciais, né? Mas eu tenho certeza que é uma dificuldade que a gente vai superar, né? E a gente tendo esse tipo de iniciativa e correndo atrás, né? Tudo vai dar certo. Então, não há nenhum desafio que a gente não possa vencer, né? Basta a gente correr atrás. Pronto, não tenho mais perguntas, eu vou continuar com o conteúdo, tá certo? Então, o YouTube Studio é a central para criadores de conteúdo da Google. Lá é possível, entre outras coisas, gerenciar seu canal e obter informações que ajudam em seu desenvolvimento. É preciso logar com uma conta Google e possuir um canal para acessar esse material, tá certo? Em biblioteca de áudio é possível obter sons para reutilização em seus vídeos. Lá, eu vou mostrar aqui no próximo slide, vou até passar, aqui dentro da biblioteca de áudio, você encontra conteúdo na forma de áudio para seus vídeos, organizado em duas abas, músicas gratuitas e efeitos sonoros. É possível filtrar o conteúdo em músicas gratuitas por gênero, clima, instrumento, duração e atribuição. Este último corresponde à forma de licenciamento do conteúdo. Em efeitos sonoros, é possível fazer uma filtragem por categoria, certo? Então, ou seja, pessoal, eu vou até passar que a palavra gratuita foi dada ênfase nessa parte aqui que eu estou falando. Pessoal, conteúdo gratuito não quer dizer que a gente pode utilizar indiscriminadamente, certo? Então, o conteúdo está ali disponível, você pode utilizar, mas existe algumas coisas que você tem que observar. Dentro do YouTube Studio, existe dois tipos de licenciamento de conteúdo. Ele é um licenciamento que a obra você pode utilizar, certo? Essas músicas, sem fazer menção, tá certo? São ditas liberadas de direitos autorais, certo? E o outro são algumas músicas gratuitas que estão licenciadas sob Creative Commons, certo? Que é uma licença lá de atribuição que tem dentro do YouTube. Então, existe algumas músicas gratuitas dessa dentro do YouTube Studio que vocês podem utilizar, podem editá-las, inclusive, certo? Colocá-las nos seus vídeos, mas vocês vão ter que fazer uma atribuiçãozinha lá na descrição do vídeo, certo? E não se preocupe assim, como é que eu vou fazer essa atribuição, certo? Ou seja,
o YouTube já vai entregar um texto pronto, certo? Que é um textozinho de 3 linhas que mostram de onde o conteúdo foi tirado, a atribuição devida. Vocês só vão ter o trabalho de copiar esse texto e colar na descrição do vídeo de vocês, certo? Por isso que eu dou ênfase bastante para esse tipo de licenciamento, que é o Creative Commons, pela simplicidade, porque vocês não vão ter dúvidas em relação ao uso desse material, tá certo? Então, eu deixo essa dica para vocês. Dê prioridade para esses tipos de licenciamento que facilitam o uso, tá bom? Deixe para usar essa questão desses conteúdos protegidos só se for realmente necessário, se for realmente uma obra muito relevante que vocês precisem estar colocando ali, tá bom? Então essa é a página que vocês vão observar ao acessar a biblioteca de áudio, tá bom? E para fazer o download é assim, ó. É só clicar aqui no canto direito, vocês vão ver uma setinha para baixo, tá certo? É só clicar e ele vai baixar o arquivo de áudio, tá certo? Em MP3. Então vocês poderão utilizar esse arquivo de áudio dentro do vídeo de vocês. O mesmo vale para a aba de efeitos sonoros, tá bom? Essa aba aqui, ok? Então, vocês poderão fazer da mesma forma. Como é que eu reconheço se está em Creative Commons ou se está liberado, para eu poder utilizar sem precisar atribuir? Os que estão em Creative Commons vão aparecer a licença. Vocês lembram que a Creative Commons trabalha com uma forma visual de licenciamento, né? Bem gráfico. Então, vai aparecer o licenciamento aqui do lado do link de download. Então, no caso, essa licença que tem um círculo com um bonequinho dentro é a licença de atribuição, a CC BY. Então, ela você vai já saber, eu posso fazer o que eu quiser com esse áudio, certo? Só quando eu for postar, eu tenho que dizer de quem ele era, a obra original. Como é que eu faço isso, Luciano? O YouTube aqui ao lado, do lado esquerdo, vocês já tem o texto pronto aqui, ó, logo abaixo do nome da obra, certo? Nessa parte aqui, ó, já tem o texto pronto. É só copiar esse texto e colocar lá na descrição do vídeo, tá bom? Perfeito, é só isso. E aí pode utilizar o áudio à vontade, certo? Depois disso, inclusive editando ele, tá bom? Cortando partes, do jeito que vocês quiserem. Pessoal, se eu tiver muito rápido na explicação, se eu tiver também enrolando muito, vocês podem mandar eu passar adiante, não tem nenhum problema não, viu? Vamos passar aqui, adiante. Aqui é outro repositório de áudio, que é o Free Music Archive. Aqui vocês vão ver uma infinidade de áudios também que vocês poderão utilizar caso vocês não encontrem áudios do gosto de vocês ou da necessidade de vocês no YouTube Studio, ok? A vinheta que a gente utiliza nos vídeos do Meet e do Mudo no canal do LabPan, o áudio é desse repositório, tá bom? Então, aquela musiquinha que toca no início, ela foi retirada desse repositório. Aqui vocês vão encontrar áudios licenciados sobre licenciamento Creative Commons e em domínio público, tá bom? Então, vocês poderão utilizar com segurança e buscar áudios aqui sem preocupações, porque a próprio licenciamento vai informar para vocês o que vocês podem fazer com aquele arquivo que vocês estão baixando, certo? Então, o Free Music Archive é uma biblioteca interativa de downloads legais de áudio de alta qualidade. Possui uma grande quantidade de arquivos de áudio para os mais diversos tipos de uso, licenciado através de licenças Creative Commons e outras licenças também. É possível buscar esses arquivos clicando no link Search FMA no canto superior direito da página. Esse ícone laranja aqui, tá certo? Então, vamos passar adiante. Clicando no ícone laranja, vai aparecer essa página para vocês, certo? Vocês podem buscar os arquivos por nome, gênero musical, tipo de instrumento, duração e forma de licenciamento, ok? Na forma de licenciamento, que é essa segunda caixinha aqui que vocês vão selecionar, é possível delimitar a busca pela licença desejada
ou de acordo com o uso. Como é que funciona dentro desse repositório? Eu tenho um áudio, eu quero utilizar um áudio no meu vídeo, então, para eu utilizar um áudio no meu vídeo, eu vou marcar essa terceira caixinha aqui embaixo. Por quê? Porque em inglês está dizendo aqui, use em remix ou vídeo, ou seja, faça alterações, né, em remixagens ou no seu vídeo. Então, se você clicar nessa caixinha, automaticamente já vai selecionar e já vai filtrar o licenciamento adequado. Então, todos os áudios que aparecerem lá poderão ser utilizados em vídeos, por exemplo, ou em edições, certo? Se vocês marcarem também uso comercial, aí ele vai mostrar todos que podem ser usados de forma comercial. E domínio público, se vocês marcarem, ele vai mostrar também os áudios que estão em domínio público, então que vocês poderão utilizar da forma que vocês quiserem. Só que, lembrando, domínio público, se não tiver lá dizendo, através do licenciamento Creative Commons, que vocês podem utilizar sem fazer menção, se tiver dizendo só assim, domínio público, vocês têm que fazer a menção do autor, tá bom? E se vocês já pegaram a questão do licenciamento, né, Creative Commons, né, já estão craques aí de reconhecer o licenciamento, vocês poderão marcar diretamente aqui a forma de licenciamento que vocês querem que o conteúdo seja listado, tá bom? Então, joguem lá de novo aquele joguinho do Kahoot, tá bom? Ou vejam o material lá de direitos autorais, aquela tabelazinha que eu coloquei com as formas de licenciamento, né? Dê uma estudada lá para já saber reconhecer essa questão, tá certo? Isso é importante. Mas não se preocupe, vocês também não precisam decorar isso, tá bom? Eu acho que é até errado você estar decorando as coisas, né? Eu acho que a própria prática, quando vocês forem fazendo, vocês já vão saber reconhecer isso, sem nenhum problema. E caso não saibam, ao lado do conteúdo, é obrigatório, para quem vai licenciar em Creative Commons, que você deixe um link da licença. Então, se vocês não souberem, não tiverem certeza o que aquela licença ela permite, é só clicar nesse linkzinho, ele vai direcionar para o site da Creative Commons e lá vai dizer tudo que você pode fazer com o arquivo, tá bom? Sem nenhum problema, simples assim, beleza? Então, passando adiante, isso aqui é só uma curiosidade em relação a esse repositório, que vocês clicando em About, é possível obter mais informações sobre o conteúdo do site e de como melhor utilizá-lo, através de uma lista de perguntas frequentes respondidas e do guia das licenças. Então, se vocês estão ingressando nessa questão do Creative Commons, né, e querem obter mais informações, aqui ele vai dar uma série de perguntas frequentes sobre dúvidas a respeito do uso desse tipo de conteúdo e vai dar um guia das licenças explicando e mostrando como cada uma funciona, tá certo? Então, se vocês também quiserem estar explorando essa área, né, eu sugiro também para poder estar fixando a questão dos direitos autorais, beleza? Então, vamos passar adiante. Alguma dúvida em relação aos recursos de áudio? Esses que eu apresentei até agora. Beleza, Júlio. Então, vamos passar adiante, né? Desculpa, eu esqueci de explicar para vocês como é que faz o download, né? Então, vocês não podem fazer uma busca ou simplesmente clicar nas formas de licenciamento lá. Não precisa, se não quiser buscar um nome específico, até porque eu acho que é até complicado de você adivinhar os nomes, né, que tem lá dentro do repositório. Então, buscando simplesmente pelas formas de licenciamento, no caso aqui, eu coloquei essas formas aqui, ó, que eu acho que as que a gente mais utiliza na questão do uso em vídeos, né? Ele me deu como resposta esses áudios aqui. Claro que a lista aqui é bem maior, tá certo, pessoal? Então, após obter um resultado de busca, você pode ouvir as músicas ou baixá-las. Clicando no nome da música, uma nova página irá abrir e você vai ver mais informações sobre essa música, tá bom? Lembrando, se vocês clicarem no nome da música, ele vai mostrar apenas a música que você clicou. Clicando no nome ao lado, que é o nome do autor da música,
vocês verão informações sobre o autor e verão outras músicas que esse autor tem, certo? Caso ele tenha disponibilizado aí outras músicas. Para fazer o download, eu sugiro que inicialmente vocês cliquem no nome da música. Por quê? Porque ela vai dar algumas informações de licenciamento que são bastante úteis. Uma delas é essa aqui do Creative Commons, logo aqui abaixo no canto direito, certo? Que é a forma de licenciamento. Ó. Notem que ele dá aquela figurinha que eu mostrei lá na tabela, no caso nessa que eu cliquei no print, é uma licença apenas de atribuição, ou seja, eu vou poder usar essa música para tudo que eu quiser, desde que eu copie isso aqui que está aqui embaixo, né? E cole lá nos créditos ou no meu site, dando os créditos ao autor, né? Original dessa música, dizendo que eu utilizei o conteúdo dele, certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem clicar na imagem que ele, em relação ao licenciamento, podem clicar na imagem que ele vai direcionar você para o site da Creative Commons e dizer os direitos que vocês têm no que tange a questão da utilização desse conteúdo, tá certo? Para fazer o download, é só clicar aqui nessa setinha para baixo, né, nessa parte laranja aqui, no final da parte laranja, que ele vai fazer o download do arquivo, tá certo? Uma coisa interessante sobre esse repositório é que vocês, caso o autor aqui diga que, por exemplo, no lugar desse licenciamento aqui seja assim, atribuição e para uso não comercial. Mas a música foi tão boa, eu queria utilizar ela no meu projeto, mas ele é com fim comercial. Aí vocês podem também estar contatando o autor aqui, tá certo? Então, o interessante dessa parte aqui, desse repositório, é que vocês têm uma proximidade maior com o autor, caso você necessite pedir uma permissão extra, certo? Além do que já está licenciado, que pode ocorrer também, né, da pessoa querer isso. Então, o licenciamento Creative Commons é interessante porque ele aproxima bastante os usuários do autor. Então, vocês, caso o autor tenha deixado algum tipo de licenciamento lá que não seja o suficiente para a utilização que você quer daquele conteúdo, vocês poderão, em alguns repositórios, estar contatando e pedindo mais permissões, conforme a Lei de Direitos Autorais exige, né? Clicando na setinha, ele vai abrir uma guia no navegador que você poderá ouvir a música e clicando nesses 3 pontinhos, vocês poderão selecionar a opção fazer download, tá certo? Existe uma variaçãozinha de navegador para navegador, mas o que aparece basicamente é isso. Então, vocês poderão fazer o download independentemente do navegador que vocês utilizem, tá certo? No meu caso aqui, eu utilizo o Google Chrome, certo? Passando adiante, aqui é uma lista de repositórios de áudio, todos são hiperlinks, tá certo? Para vocês explorarem, tá bom? Então, cada um vai ter uma interface e vai apresentar políticas diferentes, mas todos através de Creative Commons, tá certo? Então, vocês poderão estar, caso vocês não encontrem ou não gostem da forma como é apresentado o conteúdo no Free Music Archive ou no YouTube Studio, vocês podem estar adotando, né, um desses 5 aí, ou poder estar variando entre eles, né, de acordo com o uso que vocês necessitem, tá bom? Então, eu estou deixando esses hiperlinks para que vocês explorem o conteúdo também desses sites, para que vocês produzam videoaulas com a melhor qualidade possível, tá bom? Bem, sobre áudio, eu creio que já está tudo tranquilo, né? Se forem surgindo as dúvidas, pessoal, por favor, perguntem, tá bom? Sem constrangimento, tá certo? Caso não saiba responder, pessoal, a gente responde posteriormente. Então, continuando, vou falar agora para vocês sobre os recursos de imagem e vídeo, que é a parte final da nossa aula de hoje, tá bom? Da mesma forma que eu fiz com os recursos de áudio, vou fazer também com esses recursos. Vou apresentar os dois que eu considero, né, na minha opinião, claro,
interessantes, tá certo? Mas também vou deixar alguns links para vocês no final, para vocês estarem experimentando outros, tá certo? Então, o Pixabay é uma comunidade online focada no compartilhamento de fotos, ilustrações, gráficos vetoriais e vídeos. Todo o conteúdo está disponível exclusivamente sob licenciamento CC0, certo? O que é o CC0? Né? Só para a gente voltar um pouquinho. CC0 é um dispositivo legal da Creative Commons, certo? A qual os autores das obras podem renunciar totalmente a todos os direitos autorais daquela obra, através desse licenciamento. Então, as obras licenciadas sob CC0, tudo é permitido fazer, inclusive não atribuir a autoria daquela obra, tá certo? Ou seja, você pode fazer qualquer coisa com aquela obra, é totalmente liberada, tá certo? E não é necessário nem mesmo que vocês façam atribuição ao autor. É só para ler aqui o slide, o que significa que todos fazem parte do domínio público. Todos os envios são selecionados e aprovados antes de serem admitidos, ou seja, o Pixabay, ele tem essa questão que tudo é analisado e precisa ser aprovado, né, para que faça parte desse repositório. Então, vocês poderão utilizar imagens e vídeos com segurança nesse site, tá bom? Ele se assemelha a um buscador da internet, né, a qual, nessa parte da direita aqui da barra de pesquisa, é possível alterar as configurações de busca clicando nas opções ao lado da barra de pesquisa, certo? Então, só voltando, quando vocês clicarem, vocês poderão selecionar, por exemplo, vídeos, desenhos vetoriais, imagens, fotos, tá certo? Vocês podem estar refinando a busca de vocês nessa opção. Eu fiz uma busca aqui aleatória, certo? E como é que a gente faz para poder estar baixando essa imagem? Ao clicar em Free Download, né, que é aqui na parte direita, né, mesmo no meio da página, é possível baixar o arquivo na resolução desejada e ver a forma de dar crédito ao autor, mesmo que não obrigatório. Então, ele vai dar a opção aqui, se vocês clicarem no botão Free Download, de escolher que resolução de imagem, ou seja, que tamanho de imagem vocês querem estar baixando. Então, normalmente ele apresenta mais de 4 resoluções diferentes para cada imagem. Então, ele é bastante interessante e as imagens são de bastante qualidade. Vocês podem, logo abaixo do botão, ver o tipo de licenciamento, né? Como eu disse, todas as imagens aqui do Pixabay estão sob licenciamento CC0 da Creative Commons. Então, vocês não verão isso aqui mudar, certo? Mas só uma coisa que vale acrescentar é que, mesmo que não seja obrigatório, né, eu recomendo a vocês que deem o crédito, né, ao autor, ou pelo menos, né, como aqui vocês necessitam para estar baixando aqui, fazer um login no site, o login é gratuito, tudo bem, pessoal? Então, como aqui vocês necessitam fazer um login, vocês também terão acesso ao autor, né, isso aqui é como se fosse uma rede social de imagens, certo? Então, pelo menos agradeça, diga obrigado, né, pelo download, ou faça uma citação lá, né, nos créditos lá da sua obra, né, se for uma videoaula, bote lá no finalzinho da videoaula agradecendo aquele autor, né, porque isso é uma questão de etiqueta, né. O site, ele permite que vocês utilizem sem colocar lá o nome do autor nos créditos, mas por questões éticas, de etiqueta, né, é sempre interessante que a gente faça isso. Claro, e como o José César Moreira falou, né, incentiva o autor a continuar o trabalho que beneficia os irmãos, né, que beneficia todo mundo. Então, isso é importante. Tá bom, pessoal? Então, só para passar adiante, eu vou apresentar para vocês o PixHere, que ele tem uma temática parecida com o do Pixabay. Só que o PixHere, ele só trabalha com imagens, tá certo?
É uma comunidade online focada no compartilhamento de fotos, ilustrações, gráficos vetoriais. Todo o conteúdo está disponível exclusivamente sob CC0, assim como no Pixabay. Nessa página é possível buscar imagens digitando na barra de busca no centro da página, ok? Então, eles são parecidos com buscadores de internet. Então, claro que vocês não vão passar, no caso daqui, né, por aquele processo de filtragem. Né? Vocês poderão filtrar por outras coisas, né, por tamanho, por cor, mas questão de licenciamento, o licenciamento vai ser o mesmo para todo mundo. Então, isso é interessante para reduzir o tempo de busca. E como foi até uma pergunta anterior que foi passada, a questão da dificuldade, né, na questão de criação de videoaulas, então a redução do tempo de busca de material otimiza o processo e faz com que a videoaula esse processo de criação de videoaula se torne mais simples, beleza? Então, fica a dica, utilizem esses repositórios, né, que é passado, busquem outros, e que tem esse tipo de licenciamento, porque eles vão reduzir o tempo e otimizar para outras atividades de vocês, tá certo? Então, para fazer o download é muito parecido, tá certo? Vocês vão ver que é muito parecido com a questão do Pixabay. O Pix Here tá em português, tá certo? Então vocês poderão ver algumas coisas mais em português. Ele mostra o licenciamento de uma forma mais clara, certo? Vocês poderão ver que está aqui CC0, certo? Livre para pessoal e comercial, tá bom? Então, vocês poderão estar fazendo esse tipo de download logo aqui no botão abaixo, certo? Nesse botão azul, certo? Tem umas propagandazinhas, só não clicar, ele não é muito invasivo em relação à propaganda, tá? Umas propagandas ficam tudo nos lugares dela, certo? E vocês poderão também, da mesma forma do Pixabay, estar baixando em várias resoluções a imagem. Lembrando que o site também oferece a opção de vocês agradecerem lá ao autor, tá certo? Não precisa atribuir, tá bom? Mas a gente já deixa a dica, por questão de etiqueta, fazer a atribuição, tá certo? Alguma dúvida em relação a esses recursos, pessoal? Lembrando, né, a questão de fazer a conta, né, desses recursos. A conta é gratuita, vocês não vão pagar nenhum tipo de plano, tá bom? No Pixabay, vocês podem fazer a conta é gratuita. Ele oferece alguns conteúdos de parceiro, que são também imagens que vocês podem baixar, só que as imagens, por exemplo, vocês vão ter não são gratuitas, tá certo? Mas ele deixa bem delimitado lá, e podem ter certeza que, diferentemente de alguns sites proprietários, de alguns sites com conteúdos protegidos, a gama de material gratuito no Pixabay é muito superior à do conteúdo que é disponibilizado pago, certo? Luciano, por Pois favor. não. Eu abri aqui o Pixabay, né, que pronuncia. Não sei se Sim, eu posso professor. falar, mas é porque você vai falando e eu estou aqui tentando acompanhar com outra janela aberta, né, tentando ver aqui mais as possibilidades. Aí eu escolhi Sim. aleatoriamente uma imagem que eu tinha sobre a alfabetização. Aí apareceu assim, 3 créditos, aí tem um valor que você acabou de falar, né, pode pagar, precisa pagar. É uma imagem que custa aqui, pelo que eu estou vendo, R$ 125. Sim. Aí tem logo abaixo, baixar essa imagem. Como é que é isso? Então, a gente precisa pagar para estar usando? Ou só Não. se... Como é? Que agora eu fiquei bastante... Pronto, é que eu falei agora anteriormente, né? Agora há pouco. O Pixabay, ele disponibiliza alguns conteúdos de parceiros, né, que trabalham com computação gráfica, com a elaboração desse tipo de conteúdo, que são imagens, certo? Só que se rolar a página mais um pouco, logo lá abaixo, ele vai apresentar também conteúdos gratuitos, certo? Então, esses conteúdos gratuitos podem ser baixados sem nenhum problema, certo? O de cima, vocês, no caso, ele é pago, né? No de cima você tem a opção de estar baixando esse conteúdo, mas de maneira
a qual vou ter que desembolsar algum tipo de valor. Para fazer a conta no Pixabay, né, ou seja, para cadastrar o e-mail e a senha lá no Pixabay, não paga nada, certo? Tá entendida essa questão? Mas, assim, em todo caso, se gerar alguma dúvida, no finalzinho da aula eu posso estar mostrando a página do Pixabay na íntegra e eu posso estar mostrando para vocês também a localização, né, do conteúdo pago e do gratuito. Mas eles colocam o pago acima e o gratuito abaixo. É só rolar mais um pouquinho a página que vai ter. Tá certo? Show de bola. Então, vamos continuar, né? Ah, passou o susto. Ótimo, que bom. Então, vamos lá. Pronto. Aqui são outros conteúdos, certo? Outros repositórios. O Flickr, ele é um repositório, né? Só para passar um pouco dele. Vocês vão encontrar conteúdo livre de direitos autorais, conteúdos sobre Creative Commons e conteúdos sobre copyright também. E a ideia do Flickr é aproximar autores de usuários. Então, caso vocês queiram conteúdo protegido por direitos inerentes ao copyright, no Flickr, como é uma comunidade, vocês poderão acessar de uma forma mais fácil o autor. Então, ou seja, eu não encontrei dentro dos conteúdos gratuitos de maneira nenhuma aquela imagem que eu queria, entendeu? E essa imagem é sobre copyright. Procure ela no Flickr, se ela estiver disponível lá, vocês poderão estar contatando o autor por lá e pedindo autorização para ele, para utilizar, por e-mail, por exemplo, entendeu? Então, fica a dica em relação ao Flickr, no que cabe a questão do copyright, beleza? O Unsplash, o LibreShut e o Pixels, né, também são outros exemplos de repositórios, tá bom? Então, aí no conteúdo, só repetindo, tá tudo bem simplificado. É só clicar nas logos dos sites que serão direcionados para eles, para vocês poderem estar observando e vendo se estes agradam vocês mais do que os exemplos que eu passei de uma forma mais ampla, beleza? Pronto, pessoal, esse é o fim da apresentação. Se tiverem ficado dúvidas, né, está aberto aí para perguntas, tá bom, pessoal? Podem fazer tanto por áudio como pelo chat. Eu recomendo que vocês cliquem no link da bibliografia, porque só traduzindo, são mais de 120 lugares que você pode encontrar Creative Commons, arquivos sobre Creative Commons, certo? Então, lá vocês vão encontrar o conteúdo que foi fruto da minha pesquisa, certo? Então, que é do Adrian Sandu. Então, vocês poderão... Está em inglês, mas está tudo linkado lá. Vocês poderão encontrar esses sites só clicando nos links, tá certo? E eu, desde já desejo para vocês, né, uma boa pesquisa, tá bom? Então, a ideia da aula de hoje é apresentar para vocês, né, para que vocês, durante a prática de vocês, né, diária, na criação dessas videoaulas, vocês possam ter os links já tudo certinho para facilitar também o percurso, tá bom? Então, eu desejo a vocês uma ótima pesquisa em relação a isso. Sobre tarefas, né, eu deixei lá no Moodle uma tarefinha para vocês, simples, vocês não vão experimentar esses sites, tá bom? E eu queria que vocês deixassem lá as impressões, tá bom? Na medida do possível, as impressões que vocês tiverem em relação ao site que vocês escolheram, vocês colocassem lá até por questão de a gente poder direcionar melhor nessa aula, que vocês podem encontrar até também conteúdos melhores do que foram apresentados aqui mais amplamente. Então, eu agradeço a vocês se vocês puderem, na medida do possível, estar deixando essas impressões no fórum lá do Moodle, tá bom, pessoal? Então, em relação à aula de hoje, está encerrada, tá bom? E a gente vai agora passar para as demais atividades inerentes ao curso, tá bom? Desde já, muito obrigado pelo tempo de vocês e pela paciência e estar me ouvindo, tá bom? Que eu sou assim, eu tenho um fôlego demais e acabo falando muito. Obrigado.